tudo bom? Olha aqui de novo, desde cedo tentando gravar esse vídeo, não consegui, já fiz a filmagem 2 vezes, tá? Travou demais, que eu perdi a proposta de live. Enfim, eu quero agradecer por você estar aqui comigo, fazendo esse devocional, eu honro a sua presença. E hoje a gente vai fazer aí o devocional de Salmos 25, né? A oração de Davi, mais uma vez, de engrandecimento, a oração de glorificação ao Senhor. Eu espero que esse salmo seja algo diferencial, algo significativo para você nesse seu sábado de hoje, tá? Se você já nos acompanha nesse devocional, já deixa aí o comentário de um livrinho aberto, um emojizinho, ó, assim, um emoji de um livro aberto com coração, para eu saber que você já está aí comigo nesses 24 dias. Não tá ficando um horário aleatório, porque eu não quero deixar de fazer, porque também tem muita gente que vê depois. Como eu falei, pega a tua Bíblia, não se deixa influenciar pelo que eu digo, mas tira tuas próprias conclusões. E também porque a palavra a gente tem que ler e meditar e não se deixar levar pelo que eu tô falando. Pega a tua palavra, verifica, confirma se bate realmente com o que eu tô dizendo, tá? Não se deixe influenciar. E aqui a gente vai em Davi, confiança de Davi na oração. A ti, Senhor, levanta minha alma, Deus meu, em ti confio, não me deixes confundir, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Davi já sabia que ele era dono do reinado, ele comandava inclusive outros reinos, mas mesmo assim, todas as situações dele, ele sabia engrandecer que o verdadeiro poder, a verdadeira força dele vinha do Senhor. Na verdade, não será 25, 3. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. A palavra de Deus fala que aqueles que esperam no Senhor subirão como águias, renovarão as suas forças. Então, a palavra fala, né? Diga ao fraco, eu sou forte. Justamente nesse formato que o Senhor nos ensina, né? Ele nos ensina a não confiar na força do nosso braço, não confiar no nosso eu, na nossa competência. Por quê? Porque a força dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E por isso também, não confiar, não depender, nos traz as consequências de colher aquilo que a gente está tentando, que não é tão bacana. Aí aqui vamos em 25:4. Faz-me saber os teus caminhos, é uma oração. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Ele fala 3 vezes. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Davi sabia que Deus queria o melhor para ele, que o Senhor no tempo certo se levantaria para ajudar ele nas situações mais adversas. E o que é vereda, Alexandra? A vereda é o caminho, né? A gente tem 2 caminhos na nossa vida. A gente tem o caminho estreito e o caminho largo. A palavra fala. Então, o caminho estreito sempre é o caminho da obediência. Obedecer dói, né? Infelizmente, obedecer dói. Mas traz frutos e consequências, frutos saborosos, né? Desobedecer é saboroso também. Começa saboroso. Mas ele tem um final de dor, um final de consequência, um final de sacrifícios ainda maiores. Então, a gente tem hoje essa decisão. Qual é o caminho que a gente vai decidir? O caminho de veredas retas, veredas firmes, veredas certas, ou a gente vai decidir por um caminho onde a gente tem vários pedregulhos, tem várias areias, tem areia movediça, tem pedras que podem ferir nossos olhos, nossos pés, e com esse caminho a gente ter muito mais dificuldade para poder trilhá-lo, né? Então a gente hoje deu essas 2 decisões. E como eu sempre lembro, já separa um desses versículos para você recitar no seu dia a dia. Recite a palavra. Às vezes, o recitar, a gente não sabe o poder de recitar, né? Então, recite a palavra, porque quer qualquer outra palavra no seu emocional, na sua mente que venha vir, tá? Então, aqui tem dizendo. E me lembra também, me remarca a palavra que fez mais sentido para você, com o livrinho, com nossa hashtag devocional 150 dias com salmos, a nossa hashtag devocional com salmos, tá bom? Vou amar e compartilhar. Guiará os não lembra, Senhor, da tua misericórdia e da tua benignidade, porque são desde a eternidade. Aqui em 6, a gente revê também Êxodo. Em 6, a gente revê em Apocalipse 1:8, que o Senhor fala que é o início, o meio e fim, o ontem e o hoje. Aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, 1:8, Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era, o que há de vir, todo-poderoso. Então, ele está no presente, ele está no futuro, ele está no passado, ele está com a gente, porque também ele é o Deus conosco. Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Então, ele está em todos os locais ao mesmo tempo, porque ele é onipotente, onipresente. Aí aqui, a gente vai continuar a seguir. Bom, guiarás o manso nas suas justiças, os mansos ensinarão o seu caminho. De novo, né? Ser manso. Todas as veredas do Senhor são misericórdia, verdade que é aqueles que guardam a sua aliança e seus testemunhos. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Todos os dias, Alexandre, eu pequei, falhei, fofoquei, fiz algo mal. Será que o Senhor relembra esse meu pecado? Jesus Cristo morreu na cruz para que levasse nossos pecados, para que levasse as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas feridas. O castigo que nos traz a paz, ele levou. A gente só precisa acessar, né? A gente só precisa acessar. Já está disponível pra gente. Então, o que vem sempre na nossa mente? Culpa, medo, angústia, coisas que não somos nós que colocamos, né? A preocupar, antecipadamente ter essa ocupação com algo que ainda não aconteceu, ela nos traz, nos deixa com um olhar muito
a preocupação ela nos traz um olhar muito exagerado sobre a situação. E confiar em Deus é lançar mão da preocupação, né? Porque a misericórdia dele se renova todos os dias e ele guarda a aliança com os seus testemunhos e os seus testemunhos. 25:11. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Davi sabia que não era fácil. Davi sabia que ele sabia que era pecador. Ele sabia que era falho, ele sabia que tinha transgressões. Né? Então, devido a isso, ele já estava pedindo perdão a Deus para que Deus perdoasse, até mesmo aquilo que ele não estava lembrando. Por quê? O Senhor levou o nosso pecado, mas a gente precisa reafirmar ao Senhor a necessidade de mudança daquele pecado e não repetir. Né? No Novo Testamento já fala sobre isso. Por amor do seu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará o caminho que deve escolher. Aí que eu te falei de novo, né? A gente tem dois caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo de vontades, desejos, quereres, desejo da carne, vontade do inimigo. É um caminho largo, delícias, são cheios de delícias enganosas. E o caminho estreito, né? O caminho estreito é onde Deus quer que a gente fique, é onde a gente vai ter que abrir mão do eu, vai ter que abrir mão da carne, vai ter que abrir mão da autonomia, vai ter que abrir mão do querer, do orgulho, né? Mas ele, apesar de estreito, ele nos dá também delícias ao final dela, no céu. Nos dá a coroa de honra e aqui na terra bênçãos, né? Você deve ter visto alguém dizendo, fulano, tudo que fulano toca é abençoado. Por quê? Né? Porque fulano, ele está ali com a sabedoria, né? Que vem do alto, em cima das suas decisões. E aí as coisas fluem. Aí aqui, em 13 eu botei, né? A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. Há poder em obedecer a Deus. Há poder em obedecer ao Senhor. E essa obediência ela vai se refletir nos nossos filhos, nos nossos netos. E também há poder na desobediência. Como fala em Êxodo 25. Êxodo 25. Não farás, 24. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem servirás, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso. Ele tem zelo pela sua criação, que visitou a iniquidade dos pais aos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Abrir mão de servi-lo, filhos, netos, bisnetos, sentirão essa consequência. E em 6 ele fala, né, as consequências de servir a ele. Eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e os guardam nos meus mandamentos. Então existem grandes consequências, grandes coisas naquelas pessoas que decidem honrá-lo e obedecê-lo. Para mim, para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. E aqui, Deuteronômio 7, 9, reafirma o que o Senhor já tinha falado bem aqui, tá? Vamos aqui. Em Deuteronômio 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é um Deus fiel, que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam o seu mandamento. E retribui o rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo-o perecer. Consequências de adorar e servi-lo, de obedecê-lo, e consequências de não obedecê-lo. Né? A palavra ela é bem clara, né? Ela é bem clara. Qual caminho você decide hoje? Você decide hoje obedecê-lo, servi-lo, adorá-lo? Ou, não precisa responder pra mim, ou você decide pelo seu eu, pelo seu querer, pela sua vontade, né? Pelas delícias, né, que o mundo nos dá. Isso é uma pergunta a se refletir hoje, tá bom? Aí aqui, sementes, cadê? 14, 25, 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, ele lhes mostrará a sua aliança. Quanto mais a gente busca, mais ele se revela. No nosso corpo, ele só tem espaço para algumas vozes, tá? A gente tem a voz do nosso eu, a gente tem a voz do Espírito Santo, que a gente pode chamar de intuição. A gente tem a voz, sim, que o inimigo ele não lança pensamento. E aí você vai ter que decidir qual dessas vozes você vai ouvir, né? Aqui, o Senhor ele se revela conforme a gente busca. O mundo jaz do maligno. O mundo foi feito por ser o Senhor, mas o maligno domina. Por que o maligno domina? Porque o homem permite que ele domine. Então, quando a gente pega, quando a gente toma alguma decisão que é contrária ao que o Senhor quer, a gente dá abertura naquela situação para que o inimigo haja. Né? Então, essa abertura pode ser prostituição, pode ser inveja, pode ser luxúria, pode ser ambição, pode ser N coisas. Né? Então, é dar uma abertura. O inimigo ele não tem poder, ele é poderoso sim, mas ele não tem poder de fazer sem que seja ou uma consequência do que eu fiz, ou uma prova que o Senhor deu, né? Jó teve uma prova. Jó, muito conhecido por ter servido ao Senhor até o último momento, e Deus deu duplamente, muito mais, infinitamente mais, do que ele teve antes de ter a prova. O inimigo olhou a vida dele e disse, tá vendo esse teu servo Jó? Ele é servo, né? Pois tira tudo dele para ver se ele vai continuar sendo servo. Então, ele passou pela prova, foi aprovado. E existem as consequências. Consequência é aquilo que eu tomo por minha vontade, tomo pelo meu querer, diferente do que a Bíblia fala, diferente do que o Senhor fala, e aí, essa consequência, ela traz a abertura da ação do inimigo na nossa vida, naquela situação. Aí, aqui, o Senhor, ele se revela, né? Conforme a gente busca, ele se revela.
Ele é um Deus educado, né? Ele bate na porta, a gente abre a porta se quiser. Olha para mim, e ele revela segredos, muitos segredos, que só ele e nós sabemos quando buscamos. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. O Senhor tem falado muito para mim sobre esse sentido, de olhar para mim, olha para mim, olha para minha grandeza, olha para minha bondade, olha para o que eu sou, olha para o tanto de coisas que eu já fiz, para tu tirar o foco do teu problema, da tua situação, da tua necessidade. E é fato, né? Fora da Bíblia fala que tudo que você foca expande. Se eu foco em emagrecer, o que vai acontecer? Se eu mensuro emagrecer, o que vai acontecer? Se eu mensuro, um exemplo é sair das dívidas, né? Se eu meço, se eu faço a medição de sair das dívidas, estou dando exemplo, e eu foco naquilo, o que pode acontecer? Eu tenho soluções, né? Então, do mesmo jeito, se eu foco no alvo que é Cristo, se eu foco para Ele, se eu olho para frente, não olho para trás, que o passado ele só serve como ensinamento, e eu foco nele, eu tenho uma tendência de emocionalmente dar menos importância, dar menos peso, dar menos receio de todas as minhas situações. Então, ele nos pede para que olhe para ele, porque ele é o dono de tudo, né? Aí aqui, olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitária e aflita. Quantas vezes eu já me senti assim? Por anos o inimigo, eu vinha na minha mente essa palavra dizendo, tu tá sozinho, não tem ninguém por ti, tu não tem ninguém por ti, tu não tem ninguém por ti. Até que um dia eu dei um basta, né? Eu disse, Senhor, decido me apegar ao que tu fala, porque tu é o Deus Emanuel, tu é Deus conosco. Se tu é Deus conosco, se tu diz que nos pega com a tua mão direita vitoriosa, eu me aposto, né? Então, quanto mais a gente se aposta do que a palavra fala de nós, menos a gente dá espaço para que a gente venha de palavras, venha de emocionar pensamentos que não são nossos. Como eu falei, existem pensamentos que sou eu que repito para mim, tem pensamentos que o inimigo vem lançando, chamados de setas emocionais, e se deixar enraizar, vira algo grave, né? Ou ferida, ou algum peso. E existe o Espírito Santo, que ele só consegue ter uma voz audível conforme a gente busca, conforme a gente dá atenção, senão conforme a gente se afasta da vontade dele, do que ele diz, essa voz vai ficando cada vez mais baixa, cada vez inaudível, menos ouvível, né? Aí aqui, olha para as ânsias do meu coração se tem multiplicado, tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. O Senhor já levou aqui, Jesus não tinha morrido ainda no Antigo Testamento, mas nós temos total tranquilidade que o Senhor, ele morreu por nós, levou nossos pecados, as nossas feridas, o castigo que faz a paz. Então, a morte do Senhor Jesus nos deu liberdade para que a gente pudesse acessar ao Senhor a qualquer momento. Em qualquer momento, uma ligação assim, uma ligação a qualquer momento do dia, a qualquer momento a qualquer hora do dia. Você tem esse livre acesso. E o Senhor, ele não é Deus julgador. Ele é juiz, justo juiz, mas ele não é Deus julgador. O Senhor Jesus, independente do que você tenha feito, o Senhor Jesus, ele pode ser nosso advogado. Em Pedro fala, né? Se porventura você pecar, você tem um advogado. Alex, então eu vou continuar pecando. O Senhor, ele quer sinceridade, humildade, para reconhecer o erro, como Davi que reconhecia, até as iniquidades, até os pecados que ele não sabia que tinha, por perdão ao Senhor. E ele requer que nós deixemos o erro e se volte para ele. Perdoa, perdão, porque o Senhor Jesus nos advoga, mas a gente tem que abrir mão dessa desobediência. A ânsia no coração se tem multiplicado, tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicar e me odeio com ódio cruel. Guarda a minha alma, livra-me, não me deixes confundido por quanto confio em ti. A gente nunca perde por confiar nele. A gente nunca perde por confiar nele. Aí aqui em 1 Pedro 2:24. Tá acompanhando? Diz aí sim. Não. 1 Pedro. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre madeira. Ai, Sandra, mas eu cometi. Não importa o que você cometeu, tá? O Senhor, ele perdoa, desde o que sentiu inveja, ao que fofocou, ao que matou, infelizmente, né? Mas, relembrando, tem a consequência, tá? Tudo na vida tem consequência. Alguém que fuma durante muitos dias, durante muitos anos, o Senhor perdoa fumar, ok. Mas o pulmão dele vai continuar lá sujo, consequência do cigarro, entendeu? Ele nos perdoa, mas não interfere que nós tenhamos a colheita que a gente plantou, né? As consequências. Toda ação tem consequência, boa ou ruim, mas tem. Como eu sempre falo, não tem como você ter colheita de tomate se você plantou limão. Não tem lógica, né? A plantação é muito sábia, a plantação é muito certa. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudessem viver para a justiça. Porque você tem vida, você pode viver, você tem vida. Você pode repetir que eu acesso a vida, eu acesso a tua vida, eu acesso a vida em abundância. E pelas suas feridas nós somos sarados. Qual é a sua ferida hoje? Né? Onde está a tua ferida? É emocional? É física? É espiritual? Onde é que está a tua ferida? Porque ele tem poder para sarar. Né? Eu tinha uma ferida espiritual. Mandou uma angústia, um desespero.
que me carregou por 8 anos, e ele sarou, né? Sarou por busca, sarou por obediência a ele, e que eu sei que se eu parar de buscar, ela volta, ela se abre novamente. Então é isso que ele quer fazer. A minha ferida era emocional, eu rodava no médico e não sabia o que eu tinha. Mas moço, eu tô sentindo, eu tenho palpitação. Fez exame do coração, fez exame do nariz, não era nada. Sinto meu respirado rápido. Sei, mas não posso passar muito tempo sentada, diante do doutor. Suas veias aqui, os exames estão dando tudo ok. Mas moço, mas eu tô sentindo isso. Seus exames não diz nada. Seus exames não diz nada. Por quê? Porque a minha doença era emocional, era espiritual. Eu, dando um exemplo meu, tá? Cada um tem suas individualidades. Só consegui ser sarada quando eu decidi buscar a ele, como deveria, como ele disse. Uma vez eu chorando e perguntando pra Deus o que é aquilo, por quê, tanta coisa, ele foi disso. Me busca 3 vezes ao dia. Eu assim, pronto, agora eu sou Daniel. Daniel. Busca 3 vezes ao dia. Por quê? Porque eu tinha uma perseguição emocional, um desespero, uma angústia que não me deixava em paz. E aí, ao acordar, eu busco. Porque quando eu busco... Tá, nunca sai do lado. Porque quando eu busco, eu me sinto saciada, me sinto bem. Mas só que a gente tem que ir igual comida. Tem que buscar todo dia, né? Eu deixei de comer um dia, hoje eu comi ontem. Eu vou deixar de comer hoje? Não vou. Hoje, do mesmo jeito, tenho que me alimentar, tenho que almoçar, tenho que jantar. Né? Então, era o limpador? É. Tá lá, do lado da pia, tá lavado, limpo já. Então, do mesmo jeito espiritual. Eu reflito no meu emocional, no meu físico, nas minhas atitudes, aquilo que eu tô cheia. Do que eu tô me enchendo? Eu tô me enchendo de pornografia, tô me enchendo de inveja, tô andando com pessoas que gostam de fofocar, tô andando com pessoas que não agregam, eu tô andando com pessoas que reclamam, eu tô assistindo filmes de terror, eu tô assistindo filmes de sexualidade, eu tô ouvindo músicas pornográficas. Se é isso tudo que eu tô me alimentando, o que é que vai refletir em mim? A minha mente vai dizer, o que é que a minha mente vai reagir como, né? Então, do mesmo jeito, ele nos chama para que a gente se alimente dele, porque vai refletir, vai se refletir nas minhas ações, na minha emoção, né? E aí aqui nós vemos em Provérbios 28:3. Vamos ver o que tem em Provérbios 28:3. Ah, eu tô amando, gente, fazer isso aqui. Não consegui fazer os últimos 2 dias. Eu fico super incomodada quando eu não faço. Provérbios 28:3. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa. Não, tá correto. Provérbios 28:3. Não tá batendo. Não está batendo. Notei errado. Mas, vamos aqui continuar. 25:20. Guarda minha alma, livra-me e não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Confiar em Deus é melhor do que confiar em carros, cavalos, nossa força, nossos braços. Guarda minha sinceridade e retidão, porquanto eu espero em ti. Né? Redime, ó Deus, Israel, de todas as suas angústias. Aqui Davi estava orando para que o Senhor pudesse direcionar ele nessa preocupação dele. E ele sabia que o mesmo Deus que ajudou ele com o urso, com o leão, com a raposa, com as ovelhas, seria o mesmo Deus que ajudaria ele em qualquer situação, contra qualquer guerra, em qualquer guerra. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele sabia das suas limitações. E ele enfrentou Golias por amor, por ousadia ao pai e ao Deus dele, ao Deus do pai dele. Ele sabia que não era por ele mesmo, né? Então, que sejamos como Davi, dependentes, obedientes, que buscam, que dependem, que sabem que não vem de ninguém mais senão de Deus a nossa vitória. Até aqui, qual parte fez mais sentido pra ti? Deixa aqui no comentário. Deixa aqui nos comentários porque ajuda mais pessoas a serem tocadas. Como eu falei, essa palavra não é pra todo mundo. Eu sempre falo, não é pra todo mundo, mas tem endereço certo. Eu espero que ele tenha sido o endereço certo pra você hoje. Assim como outras vezes eu precisei de palavra e tinha alguém fazendo live no Instagram, fazendo stories no Instagram. Eu espero que você esteja sendo edificado também, tá bom? E te pedir, claro, pega essa palavra, qual parte que mais fez sentido pra ti? Anota, recita. Hoje eu vou guardar esse de Pedro 2:24. Que o Senhor levou minhas transgressões e levou minhas enfermidades. E vou reafirmar se vier na minha mente qualquer outra situação diferente. Né? Se vier na minha mente, você não tem ninguém, você tá só, Deus é comigo. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Cristo você é mais que vencedor. Você não é vencedor, você é mais que vencedor. Com Ele. Só Deus não consegue nada. Quero te agradecer pela honra da sua companhia mais nesse momento. Seguimos amanhã, devocional. Salmos 26, amanhã, no máximo às 7 da manhã. Vou estar por aqui. Se você vier assistir depois, tá tudo bem, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Compartilhe com alguém que precisa ouvir uma palavra, amiga. Todo mundo precisa, né? Para que o reino seja falado, não é Alexandra, mas que o reino seja compartilhado com quem precisa de paz, de sabedoria, de tranquilidade na alma, tá? Se tiver uma parte do versículo que você mais gostou, grifa, compartilha comigo com os nossos hashtags. Devocional com Salmos, hashtag Salmos 150 dias com Salmos. Eu vou ter o prazer em recompartilhar,
tá bom? Ou aqui de Salmos 25, ou de algum desses que eu falei. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e até a próxima!